Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai falar de ligações químicas. É o seguinte, na química existem dois tipos de ligações, ligação iônica e ligação covalente. Ligação iônica está presente nas substâncias iônicas. São aquelas que na sua estrutura a gente vai encontrar íons. E ligação covalente está presente nas substâncias moleculares, que são aquelas substâncias que na sua estrutura nós vamos encontrar átomos neutros. Eu tenho um vídeo aqui no qual eu detalho as ligações iônicas, que são aquelas presentes em substâncias cuja fórmula nós temos metais e ametais em conjunto. Já nesse vídeo aqui a gente vai detalhar as substâncias moleculares, que são aquelas que na sua composição nós vamos ter apenas ametais em suas fórmulas. Independente da ligação química, se ela é iônica ou covalente, ela está presente sempre para respeitar a tal da regra do octeto, que é aquela regra que estabelece que os carinhas têm que ter sempre 8 elétrons na camada de valência. Bom, então aqui estão os principais itens que vocês precisam saber a respeito das ligações covalentes. Primeiro, ela pode ser chamada também de ligação intramolecular, ou seja, ligação que ocorre dentro de uma molécula. Na fórmula, gente, nós vamos ter apenas ametais na sua composição. Então pode ser na sua fórmula ametal mais ametal, ou então ametal mais hidrogênio, porque o hidrogênio está presente na maioria das fórmulas químicas moleculares. E lembrando que o hidrogênio, embora ele esteja na família 1A, ele é um A metal. A questão da eletronegatividade, a diferença entre os átomos, a eletronegatividade vai ser sempre baixa. E por consequência disso, vai ocorrer sempre o compartilhamento de elétrons entre os átomos para restabelecer a regra do octeto. Bom, e por que ocorre compartilhamento de elétrons? É que é o seguinte, nas ligações covalentes nós temos sempre ametais na sua composição e todos os ametais resolvem a sua vida em relação à regra do octeto adquirindo elétrons. Então, como todos os componentes da fórmula vão querer adquirir elétron, eles se resolvem compartilhando tais elétrons. Em relação à regra do octeto, a gente tem que lembrar que o hélio é um carinha estável da família 8A com 2 elétrons na camada de valência, e o hidrogênio copia o hélio, ou seja, ele tem um elétron na camada de valência e busca ficar estável sempre com 2. Uma outra exceção é o boro, que é um metal da família 3A, e ele não fica estável com 8, ele fica estável com 6 elétrons na camada de valência. E o berílio da família 2A, ele se comporta como um ametal, ficando estável com 4 elétrons também. Bom, nas substâncias moleculares existem 3 tipos de fórmulas. Primeira, fórmula molecular, que é aquela na qual a gente representa os elementos químicos, ou seja, os tipos de átomos presentes na fórmula e as suas quantidades. Então, por exemplo, no gás hidrogênio, nós temos apenas 2 átomos de hidrogênio. Uma outra tipo de fórmula utilizada é a fórmula de Lewis ou a fórmula eletrônica, que é aquela fórmula na qual a gente representa os elétrons da camada de valência. E para o desenho muitas vezes ficar mais simples, menos poluído, a gente pode utilizar também a fórmula estrutural plana, que é aquela na qual a gente representa o compartilhamento de elétrons simbolizado por apenas um traço. Então vamos ver alguns exemplos de ligações covalentes. Aqui à esquerda eu trago fórmulas moleculares, ao centro fórmulas eletrônicas ou fórmulas de Lewis, e aqui à direita as fórmulas estruturais planas. Então aqui em primeiro, novamente, do gás hidrogênio, ele é composto de 2 átomos de hidrogênio. Lembrando, pessoal, o hidrogênio ele fica estável com 2 elétrons. Então, ele vai ter que adquirir um elétron. Para esses 2 carinhas aqui se entenderem, para que eles não briguem para arrancar um elétron do outro, eles compartilham os elétrons da camada de valência. Então, o que acontece? Esses elétrons da camada de valência se somam, ficando então 2 elétrons para cada um. Ou seja, os 2 átomos de hidrogênio acabam ficando no conjunto com 2 elétrons. E a gente pode simbolizar esse compartilhamento de elétrons por um tracinho entre eles. E no gás cloro acontece a mesma coisa. O cloro ele possui 7 elétrons na camada de valência, porque ele está na família 7A, certo? Então, cada cloro aqui tem que adquirir um elétron. Ou seja, vai haver um único compartilhamento de elétrons entre ele. Na fórmula estrutural plana, a gente apaga esses outros elétrons que não estão fazendo parte da ligação química e apenas destaca o compartilhamento de elétrons por um tracinho. Já que embaixo, no ácido clorídrico, ou HCl, o hidrogênio tem que ficar com 2 elétrons, o cloro tem que ficar com 8. Então, eles compartilham
um elétron aqui cada um, ficando ambos com a quantidade desejada em relação à regra do octeto. O mesmo vale aqui para a molécula de água, o gás oxigênio e o gás nitrogênio. Veja aqui que no gás oxigênio, o átomo de oxigênio precisa fazer duas ligações químicas, porque ele está na família 6A, tem 6 elétrons. Então ele vai ter que compartilhar duas vezes os elétrons para ficar com 8. E já o nitrogênio aqui, por sua vez, eles estão na família 5A. Então eles têm que compartilhar 3 vezes os elétrons para ficar com 8 elétrons na camada de valência cada um. Então no gás oxigênio nós temos duas ligações químicas, enquanto que no gás nitrogênio 3 ligações químicas entre os átomos de nitrogênio. Bom, mas qual é a quantidade de ligações químicas covalentes que um átomo pode fazer? Essa quantidade de ligações químicas está sempre relacionada ao número de elétrons que eles precisam obter para chegar na regra do octeto. Então, a família 7A, eles têm 7 elétrons na camada de valência, tem que fazer apenas uma única ligação para ficar com 8 elétrons em sua última camada. Os átomos da família 6A, possuindo 6 elétrons na camada de valência, eles têm que fazer duas ligações covalentes para ficar com 8 elétrons. Quem está na 5A tem 5 elétrons na camada de valência, tem que fazer 3 ligações químicas para ficar com 8. E quem está na 4A, no nosso caso aqui o carbono é o mais importante deles, 4A tem 4 elétrons na camada de valência, então ele tem que fazer 4 ligações covalentes. Então, se a gente pegar aqui no gás carbônico, a fórmula molecular é CO2, porque ele é composto de um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Na sua estrutura, o carbono fica no centro e os átomos de oxigênio ficam na borda. E veja bem, o carbono possui 4 elétrons na sua camada de valência. Então, o oxigênio tem que fazer duas ligações covalentes para ficar com 8 elétrons, já o carbono tem que fazer 4 ligações para ficar também com 8. Então, é o que dá essa representação eletrônica ou essa daqui na forma estrutural. O carbono aqui fazendo 4 ligações covalentes, enquanto que cada oxigênio faz 2. Nessa última fórmula aqui, que é o etino, nós temos 2 átomos de carbono que fazem 3 ligações covalentes entre si. E a quarta ligação covalente, cada um faz com um átomo de hidrogênio.